Você está pensando em tirar a sua drive license, a sua carta de motorista aqui na Pensilvânia e você não sabe como fazer? Fica nesse vídeo que eu já vou te explicar qual é o processo. Bem, vamos lá. Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Como você está vendo, hoje o cenário está diferente, porque eu estou aqui em cima no quarto, por questões de infraestrutura. Meu marido tá lá embaixo trabalhando, e hoje eu vou fazer o vídeo aqui de cima, mas isso não importa. O que importa é que hoje eu vou falar qual é o processo para tirar a carteira de motorista aqui na Pensilvânia, especificamente na Filadélfia, mas em qualquer lugar da Pensilvânia funciona da mesma forma, tá bom? Fica comigo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para você já se inscrever. Não esquece de deixar o seu like, que vai me ajudar muito a levar esse vídeo para mais pessoas. E também, se você puder, ativa o sininho de notificações que fica do lado da inscrição do canal. E assim, todo novo vídeo que eu postar, você vai ficar sabendo em primeira mão. Combinado? Agora vamos para o processo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Michelle e o meu canal eu venho falando de dicas aqui dos Estados Unidos. Processos, como resolver pendências, como alugar casa, como construir crédito, coisas desse nível. E se você não conhece os meus vídeos, eu te convido aí na abinha vídeos ou playlists aqui no YouTube e olhar todos os vídeos que eu já tenho. Tem mais de 100 vídeos lá que pode te ajudar de alguma forma, combinado? Bom, então primeiramente, você tá chegando aqui e precisa tirar sua carteira de motorista. Sua carteira de motorista brasileira, ela vale por um período. Algumas pessoas dizem que são 6 meses, outras pessoas dizem que é 1 ano. Eu não sei exatamente qual que é a lei, tá? Mas ela não vale muito mais do que esse prazo de 1 ano. Então, se você for morar aqui por mais tempo, pra sempre, ou por 2, 3 anos, você precisa tirar a carteira de motorista se você dirige. E hoje eu vou te contar um pouquinho do processo, de como tirar a parte burocrática. Eu vou te dar dicas de como fazer a prova prática e vou dar mais uma diquinha de ouro no final. Então fica comigo até o final desse vídeo e você vai com certeza ter sucesso tirando a sua carteira de motorista, tá bom? Então vamos lá. Primeira regra, para você tirar a carteira de motorista aqui na Pensilvânia, você tem que ser um residente legalizado, tá? Tem outros estados, inclusive é uma lei que foi aprovada agora em Massachusetts, na região de Boston, Cape Cod, lá em cima, que o imigrante, lá embaixo, né? Lá em cima ou lá embaixo? Não sei. Enfim, pouco importa. Em Boston, ou toda a área de Massachusetts, que é o estado, agora imigrante ilegal, por exemplo, pode tirar habilitação. Não é o caso aqui da Pensilvânia, tá bom? Aqui na Pensilvânia você tem que ter mais de 16 anos para poder tirar sua carteira de habilitação ou Social Security. E caso você não tenha, você precisa ter uma carta do Social Security Office, que é mais ou menos, eu poderia explicar assim, Social Security é mais ou menos o seu CPF no Brasil, tá? Você usa ele para poder trabalhar, para poder se aposentar, para poder pedir benefício, essas coisas. E se você for abrir uma conta no banco, se você for tirar habilitação, para todas essas questões você precisa ter esse número. Se você não tem esse número, você consegue fazer algumas coisas. Você consegue abrir conta em alguns bancos, tá? Mas a habilitação você não consegue tirar. Então, ou você tem que ter o cartão com esse número, ou se você não tem, você tem que ter uma carta deles dizendo que você não é elegível a ter esse documento, tá? Foi assim que eu tirei a minha primeira habilitação quando cheguei aqui. Eu vim legalizada, porém eu não tinha Social Security. E quando eu fui tirar minha carta, eu me deparei com esse problema. E aí a gente foi até o office, né? Até o escritório deles, explicou a situação e eles emitiram uma carta dizendo, eles chamam de denial letter, que é uma carta dizendo o porquê você não pode ter o Social Security. No meu caso, era o tipo de visto que eu tinha, tá? Então, com aquela carta e meus documentos, eu consegui tirar a minha drive license por 2 anos, tá? Então, essa é a primeira coisa. Você tem que ser mais velho que 16 anos e você tem que ter um desses documentos, ou o social, ou a carta dizendo por que você não tem, tá bom? E aí vamos no passo a passo de como tirar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site do PennDOT, né, que é www.penndot.com, e lá você vai encontrar, na parte de Drive License, você vai encontrar o manual. Eu tenho aqui minha agendinha que vai me ajudar,
tá? Você vai baixar o manual que chama Pennsylvania Driver's Manual. Pera aí. Saúde pra mim. Bom, você vai baixar esse manual no site e vai estudar, tá? O manual, ele tem duas versões, espanhol e inglês. E tem também uma versão que é de audiobook. Então, em espanhol ou inglês, você pode tocar lá no seu carro, quando você estiver indo fazer alguma coisa, tá? Ou se você estiver trabalhando, bota o fone e vai estudando. Por que que é importante você estudar o manual? Porque as leis de trânsito daqui são diferentes das leis de trânsito do Brasil. E eles perguntam questões como assim, quantidades de metros que você tem que andar, tomar de distância de um próximo carro. Então são coisas bem detalhistas, perguntas bem detalhistas, que você precisa memorizar para você poder passar nesse teste, tá bom? E um outro ponto que também é delicado, por que você tem que estudar, eu marquei aqui quantas perguntas são. São 18 questões de alternativas, né? Que você vai ter que responder. E você precisa acertar 15 das 18 para poder passar. Então, sua margem de erro aí são três perguntas, o que é muito pouco, né? Porque aí tem a questão do entendimento da pergunta, a interpretação da pergunta, tem a questão do inglês. Então, você precisa estudar, porque no manual tem as perguntas exatamente iguais às que vão cair na prova. Então, se você estudar e você ler, fazer simulados que tem lá no site, você vai conseguir passar com sucesso, tá bom? Isso é um ponto, então, o step número 1 é baixar o manual no site e estudar, tá bom? De 18 você só pode errar 3, você tem que acertar 15, então estude. Step number 2, né? Então, o passo número 2, você precisa encontrar um médico certificado para poder te fazer um formulário, e eles chamam o formulário de DL-180. É um formulário de saúde, eles vão medir sua pressão, vão ver sua visão, e esse formulário vai dizer se você está ou não apto a dirigir. É mais ou menos o teste psicotécnico que a gente faz no Brasil, mas não tem nada de mental. Ela só vai fazer umas perguntas, vai olhar se você tá em condições, né, se você não tem pressão alta, se você tem, ela vai querer saber se você controla, essas coisas. Olhar exame de vista e só, tá bom? Uma diquinha de ouro que eu vou dar aqui no começo, depois lá no final eu vou dar outras, tá? Mas essa diquinha é muito boa, que é o seguinte: se você for numa farmácia, CVS, Rite Aid, Walgreens, esse tipo de farmácia que tem as Minute Clinic, que é aquelas clínicas para atendimentos assim mais básicos dentro da clínica, aferir pressão, primeiros socorros, exame de vista, essas farmácias têm essa clínica, e nessa clínica eles estão, a maioria delas, eles são credenciados a fazer preencher esse formulário para você, tá? Ele já vai te dar o exame prontinho, e aí você vai conseguir levar isso direto lá no PENDOT e já vai ter esse step aí eliminado da sua lista, tá bom? Então, step 1, baixar o manual e estudar. Step 2, procurar uma dessas clínicas credenciadas e fazer o preenchimento do seu DL-180. Step number 3, então o passo número 3. Você tem que procurar no site do PENDOT um Drive License Center, que é um lugar para você ir lá, dar entrada no seu teste teórico. Então, é um lugar que você vai levar os seus documentos e vai pagar e dar entrada e fazer a sua prova teórica, tá bom? Nesse dia, o que você tem que levar? Se você entrou lá no site, achou o mais próximo da sua casa, achou uma data lá, porque se eu não me engano tem que agendar, e aí você vai até lá. Lá você tem que levar, anota aí, pegou a caneta? DL-180, né, o formulário preenchido, que é o de saúde. Documento de identidade. O que é o documento de identidade? Se você não tem Social Security, você vai ter que levar o seu passaporte, ou o seu Real ID, se você tiver aqui, porque não precisa ter social para tirar, que é como se fosse uma carteira de identidade aqui da Pensilvânia. Então, você tem que levar o DL-180, atestado de saúde, um documento de identificação válido, tá? E comprovante de residência, Social Security, ou a carta Denial Letter, a carta de que você não pode ter o social, e o dinheiro ou alguma forma de pagamento. Se eu não me engano, a taxa é de $62 para esse step que você vai ter que fazer, tá bom? Então, aí ficariam esses documentos.
o dinheiro e aí você vai conseguir fazer o processo lá, tá bom? Então, repetindo, DL 180, que é o atestado de saúde, documento de identificação, pode ser o passaporte, pode ser o Real ID, pode ser qualquer coisa que você tiver que for oficial, tiver foto, comprovante de residência, Social Security Number ou a Denial Letter e o dinheiro para você pagar ou cartão de débito, crédito, aceita de tudo, tá bom? Step 4. Então, o quarto passo que você precisa fazer. Quando você chegar nesse lugar com esses documentos, eles vão fazer eles chamam de eye screen, que eles vão gravar os seus olhos, né? Tipo, escanear seu rosto, tirar foto e vai te deixar apto para ir lá mesmo nesse dia. Vão ter os computadores nesse office e você vai poder já sentar lá e fazer a sua prova teórica. Eu não consigo me concentrar, porque tem uma goteira aqui, ó. Plu, 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 plu. Mas enfim, esse é tópico para outro vídeo, não é para esse. Aí, você vai fazer o seu teste. Então, no seu teste, você tem, se eu não me engano, uns 40 minutos para fazer. E você vai botar seu fonão lá, vai aparecer na tela. É bem didático, assim, vai aparecer na tela as perguntas com fotinho. E aí, você vai ter lá múltipla escolha para você ir selecionando. Você tem que acertar 15 das 18. Então, estude, estude, estude. Eu comecei a estudar o manual, pra ser sincera, uns 4 meses antes de fazer a carta, pra eu ter certeza que eu ia passar. Tanto que dessas todas eu só errei uma, e o meu caso tava muito mais ligado ao inglês do que ao conhecimento, porque quando eu fiz minha Drive License, foi logo quando eu cheguei em 2018, meu inglês era bem ruim. Então, tipo, entendeu? Enfim, quinto passo. Marcar o teste prático. Como que você faz para marcar o teste prático? Aí você passou lá no teórico, você vai ganhar um documento, guarda esse documento e já volta lá para agendar o teste prático. Você pode agendar, se eu não me engano, lá mesmo, online ou por telefone. Todas essas informações que eu tô falando para vocês, eu vou deixar o site aqui do, acho que chama DMV, www.dmv.pa.gov, e lá você vai encontrar esse manual. O Driver's License, não, Pennsylvania Manual, sei lá. O manual de, como que chama aqui? Eu tinha anotado. Pennsylvania Driver's Manual, o manual do motorista da Pensilvânia. Lá, nas primeiras páginas do manual, antes de começar o conteúdo da prova, ele vai dar todas essas dicas aí e todos os passos que você precisa saber para poder fazer, tá bom? Então, você vai lá, vai ter o telefone, vai ter o link do online para você agendar a prova. Uma dica é o seguinte, na minha época, 2018, 2019, acho que eu tirei 2019, era muito concorrido, tava muita gente fazendo, tinha pouco horário disponível. Eu não sei como tá agora com a questão, né, pós-pandemia, mas assim, antes da pandemia, a gente só conseguiu uma vaga pra fazer os dois juntos, né, no caso eu e meu marido, lá nos Cafundó. A gente pegou um Uber na época pra ir até lá, foi quase 50 minutos de Uber pra gente conseguir fazer a prova prática, tá? A parte boa é que assim, é muito simples, é muito rápida pra fazer, eu vou explicar pra vocês agora. E quando a gente fez a prova prática, a gente andou assim num estacionamento de mall, não tem um circuito, nada disso. É dentro de um estacionamento de mall, assim, de shopping, bem tranquilo, você não tem ladeira, não tem nada, carro automático, é mamão com açúcar, tá bom? Só que aí eu vou dar as dicas no final de vícios que a gente comete que você reprova se você fizer, tá bom? Então não esqueça de ficar até o final e curta meu vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Bota lá no seu Instagram o meu link. Sei lá, me ajuda aí, tá bom? Que aí eu vou colocando mais e mais vídeos pra te ajudar a não tomar pau na prova prática. Ponto. Falei então que você consegue agendar. Depois disso, tá tudo certo, né? Você fez todos os steps. Vamos recapitular a última vez? Resumão? Você baixou o manual, estudou, foi até o médico, preencheu seu DL 180, foi visitar um office do Detran americano, levou os documentos que precisava, atestado de saúde, documento de identidade, comprovante de residência, Social Security Number ou a carta e pagou a taxa. Escaneou sua carinha, tirou foto, fez o exame teórico, foi aprovado. Liga no 0800, vai online ou lá no balcão e marca o teste prático, certo? Agora vai começar a parte que você tem que ter um pouco mais de cuidado. Prova prática.
No dia do teste, o que você precisa? Você tem que estar com esse documento dizendo que você passou no exame teórico. É um documento oficial que eles vão te dar com a sua foto, seus dados. Você tem que ter um carro com seguro em dia. Você tem que ter com os documentos do carro. E você tem que ir acompanhado de um motorista habilitado. Você não pode chegar lá sozinho ou você com a sua carteira do Brasil para fazer a prova. Você tem que ter alguém, pode ser estrangeiro, pode ser americano, que tenha drive license. Aqui vai a dica principal, dica de ouro. Se você não conhece ninguém, se você veio sozinho, se você não sabe o que fazer, existem autoescolas aqui, você procura no Google, Driver School, e você vai encontrar em toda a Filadélfia tem escolas de autoescolas, né? Que esse cara, você não precisa ficar fazendo 30 aulas igual no Brasil. Você pode ou fazer uma aula para ele te dar as dicas, os macetes que você precisa para passar, que eu vou te dar alguns, mas ele vai te dar vários, porque eu não me lembro mais. Ou você pode só alugar o carro com eles. Se eu não me engano, foi $80 por pessoa, 80 para mim, 80 para ele, para usar o carro no dia da prova e para fazer uma aula de meia hora com ele dando dica. Então, ele faz o próprio circuito que você vai fazer com o instrutor, te dá as dicas, os detalhes que você não pode errar, e na hora, ele que se apresenta, é o documento dele que ele dá, e ele dá o carro, ele mostra o seguro, então assim, facilita muito o processo. Você não corre risco de ir com um carro que o seguro não tá certo, de não ter alguém habilitado, então um instrutor de autoescola é o mais recomendado, tá bom? Bom, então o seu carro tá lá, né, você contratou esse carinha, ou você foi com seu amigo que tem o seguro do carro em dia, o documento do carro em dia, ele é habilitado, ótimo. O que você tem que fazer? Se você não fizer a provinha com ele, o circuito, eu vou te dar 2 dicas. Deixa eu ver se são 2. Essa é a principal. Isso, 2 dicas que eu acho que seria essencial para passar. Se eu não tivesse feito aula com ele, com essa autoescola, eu teria reprovado, tá? E eu já tinha carta no Brasil desde os 18 anos. Então, pelo menos 10 anos, 12 anos de carta eu já tinha quando eu fiz a minha carta aqui. O circuito é muito simples, a gente vai muito confiante, o carro é automático, não tem subida, é super tranquilo. A baliza, vocês não estão ligados, a baliza faria balizar um caminhão na vaga lá, de tão grande que era. E quando a gente foi com o carro da autoescola, a gente foi com o Yaris da Toyota, eu acho, que é um carro desse tamanho, tipo um Ford Ka, e a vaga era uma vaga de caminhão. O que aconteceu? Durante o percurso, ele explicou 2 coisas pra gente que é essencial. A primeira, quando você vê uma placa de stop aqui, você literalmente tem que parar. Não é igual no Brasil que você dá aquela freada e vai. Você tem que parar o carro completamente. Se você não parar o carro completamente, você está reprovado. Outro detalhe é o seguinte, não é parar o carro em cima da placa de stop para você conseguir enxergar a rua. É parar antes da placa de stop. Se eu, por exemplo, parei em cima da placa de stop com um instrutor da autoescola, ele falou, você está reprovada. Com ele, você estaria reprovada. E aí, então, ele me explicou que temos que parar antes da placa de stop, tá? Não importa que você não consegue enxergar, você tem que parar o carro antes e olhar para os 2 lados. Finge que você tá vendo, tá bom? Mesmo que você não tá enxergando, todos os motoristas vão parar. Então vai ser um de cada vez que vai passar, tá? E nesse estacionamento que você tá fazendo a prova, tem fluxo de carro, porque é um estacionamento de shopping de verdade. Um mall, né? Aquele aberto. Então, assim, você vai parar, vai atravessar gente na sua frente. Então, assim, você tem que lembrar dessa regra. Essa é a regra principal. A regra número 2 e última, deixa o seu like aí pra eu dar a última tip, a última dica, tá bom? Deixa seu like, não sai desse vídeo sem se inscrever e deixa seus comentários aqui dizendo se foi bom, se foi útil, se valeu a pena assistir esse vídeo e qual é o próximo conteúdo que você quer que eu fale, tá bom? Então, última dica e último minuto de vídeo é o seguinte. Quando você faz baliza ou quando você vai entrar em alguma rua que você tenha fluxo vindo daqui, você precisa olhar com a sua cabeça. Eu não consigo virar para esse lado que eu tô com torcicolo. Eu consigo virar um pouquinho, mas, por exemplo, quando você fez a baliza, beleza? Você vai sair da vaga, não adianta você dar seta e olhar o retrovisor. Porque eu não sei por que raios, pra eles, você tem que olhar por cima do seu pescoço, então do seu ombro. Então você tem que olhar e ver se não tem carro, e aí você sai. Meu marido foi a mesma coisa, ele quase reprovou também por conta disso, porque pra sair da baliza, ele
tava esquecendo de olhar. Toda vez que você tiver que parar o carro e for sair, como se você tivesse que dar seta pra sair, entrar de volta na via, você tem que olhar por cima do seu ombro. Não se esqueça desse detalhe, que é um detalhe muito importante, tá bom? Então, olhe por cima do seu ombro, mesmo que você já olhou no retrovisor, e garanta que você vai fazer esses dois passinhos básicos aí pra você não reprovar no seu teste, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado. Se você tem dúvida, tem alguma coisa que não ficou claro pra você, me segue lá no Instagram, é @polosopostos_, e eu terei prazer em te ajudar com alguma dúvida que você tenha e eu saiba a resposta, tá bom? Um beijo pra você, obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!